Paz do Senhor, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Isaías 41, vamos orar ao Senhor? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Aleluia. Diz assim: a soberana vontade de Deus para as nações. Calai-vos, ó ilhas, perante mim. Renovem as forças, os povos. Aproximem-se, e então falem, estejam juntos ao juízo. Calai-vos, ó ilhas, perante mim. Renovem-se as forças, ó povos. Aproximem-se, e então falem, estejam juntos ao juízo. A juízo, né? Olha só, um único versículo, onde o Senhor está chamando o povo, as nações, perante ele. Mas diz, calai-vos, porque nós não temos como indagar ao Senhor. Calai, vocês não têm como questionar ao teu Deus. E renovem as suas forças, isso é, reconheça os seus erros, suas falhas, peça proteção do alto céu, renova as forças, ó povos. O Senhor pedindo para todo um povo buscar a presença dele e se renovar. Aproximem-se e então falem. Então, quando nós reconhecemos nossas falhas, renovamos nossas forças diante do Senhor, nós temos então agora um livre acesso ao Pai, onde nós podemos nos aproximar dele e então falar. Então, nós ali podemos fazer diante do Senhor a nossa defesa, né? Estejam juntos a juízo, isto é, todos um dia estarão diante do Senhor para o juízo, para o Senhor então ali dar o que é de direito de cada um. Aleluia. Aqui o próprio Deus usando a boca do profeta Isaías para dizer para que o homem calar, né? Para que o homem permaneça calado e em Deus, permaneça diante do Senhor calado, porque quando o Senhor ele vem, ele tem toda a soberania, ele tem todo o direito, nós não temos direito nenhum de indagar ao Senhor, qual é a vontade dele. Quem despertou do Oriente o justo e chamou para seu pé, assim como Deus tirou Abraão, né, lá do Oriente e trouxe aos seus pés, Deus se revelou a Abraão para que Abraão fizesse a vontade do Pai. Assim é o Senhor para com a minha e para com a tua vida. Aqui nessa passagem referia-se naquela época a Ciro, porque Ciro estava sendo ali direcionado por Deus para que o povo dele pudesse voltar, né, e resgatar a cultura, resgatar ali o momento espiritual com Deus. Esse era um rei, Ciro, né, que tinha vencido várias nações, e o Senhor estava permitindo agora, fazendo com que esse rei permitisse seu povo resgatar a fé novamente. Quem entregou diante dele as nações e fez dominar sobre o pó, e o seu arco como folhagem arrebatadas pelo vento. Então foi o Senhor quem permitiu a Ciro dominar sobre as nações ali e agora permitir o teu povo regressar ali e buscar a fonte que é Deus, o Criador. Abraão também, né, chamado de amigo de Deus, ele foi chamado por Deus para andar num caminho de justiça perante o Senhor. Ele foi o pai da fé, que ele usou da fé, ele não questionou o Senhor, ele se calou diante da presença do Senhor e não questionou e apenas obedeceu ao Pai. Segue-os, passou em paz por um caminho por onde os seus pés nunca tinham entrado. Então, Abraão, ele foi ali, né, direcionado por Deus para sair da terra da parentela dele e ir para uma terra que ele não conhecia. E ali ele passou em paz por um caminho por onde os seus pés nunca tinham entrado. Abraão, ele andou por caminhos que ele nunca tinha andado. Abraão teve que entrar em Sodoma e Gomorra para libertar Ló, né, teu sobrinho, porque ele tinha ali procurado estar num lugar e aquele lugar corrompido. E o Senhor permitiu ele entrar nesse lugar e ele esteve guardado nas mãos do Senhor. Talvez você vai andar por caminhos que você não vai saber, assim como nós vemos Davi, né? Ele tinha uma promessa, mas ele teve muitas perseguições. Assim como nós vemos José, ele era escolhido do Senhor, mas ele era perseguido. E assim como Abraão,
ele recebeu uma promessa, ele recebeu apenas um convite e ele foi direcionado pelo Pai. Mas ele não sabia de todos os enfrentamentos que ele iria ter que passar. Mas em tudo, ele teve fé. O que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida? Que nós venhamos ter fé. A fé assim como Abraão teve. O Senhor está direcionando a nossa vida para que nós venhamos buscar a fé que nós tínhamos no início. A fé que move montanha. A fé que nos fazia prosseguir. A fé que alguém olhava para nós e dizia, olha, Deus é na vida dela. Porque olha a força que ela tem buscado no meio de tanta tempestade, no meio de tanta, dificuldade, ela tem tido fé nesse Deus vivo. Deus realmente é com essa pessoa. Aí diz assim, quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o início? Quem que foi que chamou as gerações desde o início? Foi Deus, o poderoso, o grande eu sou. Ele que chamou Abraão desde lá do início, né? É Deus que estava no meio. Eu, o Senhor, ele mesmo responde através do profeta Isaías ali sendo usado para falar com o povo. E diz, eu, o Senhor, o primeiro, ele é o primeiro, ele é o único, primeiro e será eternamente, e eu mesmo com os últimos. É ele desde o princípio, era ele desde o princípio com Abraão, era ele quando fez o chamado a Abraão para que ele largasse a sua parentela, era ele, e agora eu mesmo com os últimos somos quem? Somos nós agora, Cordeiro em Cristo Jesus, né? Descendência de Davi, descendência de Israel, descendente de Abraão, nós fazemos parte dessa família em Cristo Jesus, porque Jesus veio e pagou um preço por mim e por você. Nós somos esses, né? Os últimos. Nós estávamos, né, na corcunda de Abraão. Já nós estávamos lá, a geração que viria através da fé que Abraão teve em Cristo Jesus, em Deus, né? Naquela época ainda o Messias não tinha vindo, mas pela fé que ele teve no Deus Criador, nós hoje temos essa possibilidade de poder ter acesso ao Pai. Se cumpriu, Jesus veio, o Messias veio, pagou um preço na cruz por mim e por você. As ilhas ouviram e tiveram temor, e os termos da terra se espantaram, congregaram-se e vieram, né? Assim foi, né? O povo temia quando via a presença do Senhor, assim como Josué quando estava lá na batalha, né? E Raabe tinha declarado ali que o coração dos habitantes daquela terra estavam derretendo por temor. Eles estavam com medo da ira de Deus que estava por vir. Assim é Deus. Ele permitia ali Ciro agora deixar o teu povo, né, o povo de Israel, o povo judeu, e buscar a presença, buscar a cultura, buscar o direcionamento do Senhor, resgatar novamente a vida espiritual. E era permissão do Senhor. Assim como Deus foi com Abraão, o Senhor seria com esses últimos também. Assim como a promessa era desde lá do início, era também com esse povo agora. Cada qual ajudou o seu vizinho e o seu irmão, disse, esforça-te. Então a coragem, né, ali daquele povo, um tentando ajudar o outro, não era nada diante do que Deus pode fazer. A coragem humana não é nada perante aquilo que Deus pode fazer por nós. A coragem das nações ali, né, estavam tentando deter Josué, deter o povo de Deus de prosseguir, de conhecer, de, né, se pôr na frente da batalha, buscando a vida espiritual. A nossa vida espiritual é assim, é uma guerra todos os dias. A primeira guerra que nós encontramos é conosco mesmo. É nós achamos que nos cobrando de nós mesmos, achando que nós não somos capazes. Muitas das vezes a guerra é interna, né? A nossa mente é um campo de batalha. A nossa mente, ela tem que estar a todo momento sendo alimentada pela palavra de Deus, declarando. Você tem que a todo momento se alimentar daquilo que é bom, ouvir o que Deus acha de você, buscar tempo para com Deus e não se importar com opiniões alheias, né? Porque ali estava dizendo, cada qual ali se unia para, dizendo esforça-te, porque eles queriam era paralisar Josué. Eles estavam, na verdade, ali, né, querendo ir contra aquela iniciativa do Senhor. O carpinteiro animou ao ourives, e o que alisa o martelo, e ao que bate na bigorna, dizendo, boa é esta solda. Então afirma
com pregos, para que não venham mover-se. Então ali eles estavam buscando em ídolos, fazer ídolos, algo, né, ali, para que eles colocassem a confiança neles. Eles precisavam edificar ídolos, para então eles olharem para aquele ídolo e achar que aquela força que eles achavam que aquilo tinha, poderia dar a vitória para eles. Mas era uma forma desprezível, né, de eles confiarem em algo que não podia fazer nada por eles. E eles não iam conseguir nada, porque a guerra aqui era a vitória do povo de Deus, era o próprio Deus que iria lutar por esse povo. Mas tu, ó Israel, meu servo és, tu, Jacó, a quem eu escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Olha que lindo, o Senhor chamando Abraão como amigo. Aleluia. Mas tu, ó Israel, meu servo meu servo és. Porque Israel agora é chamado príncipe de Deus, né? Príncipe de Deus, povo de Deus. Jacó como enganador, como o improvável, como o trapaceiro. Mas o Senhor agora chama aquele povo de Deus. Ó Israel, né? Príncipe meu, meus servos és. O Senhor dizendo, eu estou afirmando, vocês são meu povo, meu servo. Tu, Jacó, a quem eu escolhi. Quando o Senhor primeiro fala, né, chama de Israel, ele lembra, olha, vocês são Israel. Mas depois ele logo fala Jacó. Por quê? Porque o Senhor está querendo, olha, eu faço de vocês príncipes, mas nunca esqueçam de onde vocês vieram. O Senhor fazia questão de falar com o teu povo ali, dizendo, olha, vocês são príncipe meu, eu escolhi, mas não esqueça de onde vocês vêm. Olha, Jacó, quando eu te escolhi, você era Jacó. Ó, tu, Jacó, a quem eu escolhi. Olha, quando eu escolhi, você ainda era Jacó, mas agora você está refinado nas minhas mãos. Agora você está sendo lapidado cada dia mais. Agora você virou um príncipe do Senhor, uma princesa de Deus, aleluia. Descendência de Abraão, meu amigo. Somos nós, a descendência de Abraão, amigo de Deus. O homem pai da fé, né? Aquele que largou tudo e seguiu a Cristo, seguiu a Deus, o poderoso santo. Amém? Assim somos nós, tido como Jacó, como chegamos na presença do Senhor. Nós chegamos falhos, pequeninos, com o coração ferido, decepcionados. Nós chegamos nada, né? Nós chegamos nada diante do Senhor. E sem o Senhor nós continuamos sendo nada. Com Deus nós somos algo. Mas o Senhor sempre vai nos lembrar. Eu faço de vocês príncipes, mas não esqueça que vocês, sem mim, são Jacó. É assim que eles chegaram diante do Senhor. Porque te tirei dos confins da terra, dos teus principais te chamei e te disse, meu servo és tu, te escolhi e não te desprezei. Então o Senhor dizendo ali, né, que ele nos tira dos confins da terra. Ele tirou Jacó dos confins da terra, e dos teus principais te chamei. Tinha muitos outros mais capacitados que Jacó, talvez mais capacitado que nós. Existem muitos outros melhores do que eu e você. Nós somos falhos, nós nos confundimos, nós erramos, né? Nós talvez não temos a memória tão boa. Em várias coisas nós não somos perfeitos, nós somos falhos, pequeninos, somos, né, vermezinho mesmo de Jacó. Mas ele nos escolheu entre os principais ele nos chamou, isto é, entre os grandes, entre aqueles que se achavam, o Senhor nos chamou, aleluia, e te disse, meu servo és tu. O Senhor te escolheu, te separou como servo amado dele. Te escolhi e não te desprezei. Se alguém disse que Deus te desprezou, que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida, Ele não nos desprezou. O Senhor não despreza ninguém que vai até Ele. Amém? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus, que te esforço. Sempre te ajudarei e te sustentarei com a destra da minha justiça. Olha que lindo, né? O Senhor dizendo que Ele nos escolheu, Ele é conosco, e não é para ficarmos assombrados, preocupados, porque Ele é conosco, Ele é o nosso Deus, e é Ele que nos esforça. A força, né, a alegria, a segurança
está em Deus, vem dele. Nós não podemos, mas ele pode. Sempre te ajudarei. Uma promessa maravilhosa de que sempre ele vai nos ajudar. E te sustentarei com a destra da minha justiça. É ele que vai nos sustentar com a justiça dele, porque a justiça nossa, a justiça humana é falha, mas a de Deus é perfeita. Eis que todos os que se indignaram contra ti serão envergonhados e confundidos. Serão como nada e perecerão os que contendam contigo. Buscá-lo-ás e não acharás. Os que pelejam contra ti serão como nada e como coisa que não é aqueles que guerrearam contra ti. Essa é uma certeza de que aquele que serve ao Senhor, eles estão guardados. E todos aqueles que vão contra a vontade do Pai, contra um servo ou uma serva do Senhor, eles não serão achados, né? Eles vão pelejar contra o próprio Deus poderoso e santo, né? Eles não vão ser achados na face da terra, porque eles vão ser derrotados. E nós lembramos aqui que os nossos inimigos não é carne nem sangue, é tudo aquilo que age nas hostes espirituais da maldade, que toda contenda, toda divisão, tudo aquilo que não é de Deus, não permanece no nome de Jesus, porque é o próprio Deus que levanta o exército dele, dos anjos, para nos guardar e nos livrar de todo mal. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou quem te toma pela mão direita e te diz, não temas, eu te ajudo. É o próprio Deus que diz que nos ajuda. É o próprio Deus que vai nos sustentar. Não é homem, não é ninguém. É o próprio Deus que vai nos fortalecer. Não temas tu, verme de Jacó, povozinho de Israel. Eu te socorro, diz o Senhor, o teu Redentor e o Santo de Israel. Então, é o próprio Deus que nos socorre, é o próprio Deus que nos ajuda e nos livra de todo mal, de todo cansaço, de toda incapacidade. É ele que nos ajuda e nos esforça. Ele nos chama de povozinho de Israel, né? Verme de Jacó. Assim, né, como Jacó antes era um verme e agora ele já era Israel. Nós somos assim, como a lagarta ali, né? Ela fica encapsulada por um longo tempo dentro daquela cápsula ali, ela vai se transformando até se tornar uma borboleta. Assim era tido Jacó como um vermezinho de Jacó, mas agora ele era príncipe de Deus. Ele evoluiu quando ele se pôs na presença do Senhor. Assim somos nós, no mundo somos nada, nós somos um verme diante do mundo, nós somos desprezados, mas diante do nosso Deus nós temos valor, um valor, né, maravilhoso que nós não podemos imaginar o valor que uma alma tem para o Senhor. O Senhor, ele tem amor e alegria, ele corrige a quem ele ama, ele cuida e zela, mas em tudo, ele não abre mão daqueles a quem ele escolheu, amém? Eis que te pus por trilho novo e cheio de agudos dentes, debrulharás os montes e os moerás, e as colinas reduzirá a felpas. O Senhor dizendo que tinha escolhido ali, né, aquele povo e tinha colocado um trilho novo, cheio de dentes agudos, né, para debulhar os montes, isto é, para destruir, derribar todo o mal, todo o levante, toda a astúcia ciladas do inimigo. O Senhor nos chamou com autoridade no nome dele. Que nós não venhamos pensar que não somos capazes, porque nós realmente não somos capazes. Mas o Deus que nos chamou é fiel para nos ajudar e para cumprir aquilo que é da vontade dele. E ele dizendo aqui que esse povo agora seria um trilho novo, algo novo está para acontecer. O Senhor está pondo ferramentas novas nas tuas mãos, o Senhor está te transformando, o Senhor está derrubando uma unção nova, uma autoridade nova sobre as nossas vidas. Aleluia! Tu os padejarás e o vento os levará e o redemoinho os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Isto é, todo o mal, tudo aquilo que tem vindo contra a tua vida, toda a opressão, toda a palavra de maldição, essa será espalhada e o vento levará. O vento vai levar, o redemoinho vai levar para longe. Aleluia!
e você vai glorificar o nome do Deus poderoso e santo. Os pobres e os necessitados procuram as águas e não há, secou-se de sede, e a sua língua e o seu Senhor, e a sua língua, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não os desampararei. O Senhor dizendo que Ele é o Deus que vê a angústia, né? Ele vê a necessidade dos pequenos, dos fracos e dos abatidos. Aqueles que amam a Deus verdadeiramente estavam secos, com vontade de ouvir a palavra do Senhor. Eles estavam necessitados de resgatar ali a aliança com Deus novamente. Eles estavam, né, precisando de ser ali cuidado pelo próprio Deus poderoso e santo. E o Senhor dizendo, e eu os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não o desampararei. Assim o Senhor estava usando Ciro para permitir esse povo ir se alimentar e alimentar a fé de muitos outros, né, que estavam ali necessitados, estavam exilados, estavam ali derrotados diante de toda a maldade que foi sobre eles. Nos lugares altos abrirei rios e fontes no meio dos lugares planos. Tornarei o deserto em lagos de águas e em mananciais de água a terra seca. Olha que lindo. O Senhor dizendo que vai haver bênção por todos os lados, né? Lugares altos haverá bênção. Nas fontes no meio dos lugares retos, planos, haverá bênção, né? Tornarei o deserto em lagos de água. Aonde está o deserto, haverá bênção. O Senhor declarando que quando o povo se volta a Ele, né, se alimenta e tem um avivamento na alma, nós podemos ver fluir a abundância das bênçãos do Senhor em nossas vidas. E em mananciais de água a terra seca. Aonde era terra seca, agora vai jorrar um manancial de águas da fonte da vida, que é o Espírito Santo de Deus. Plantarei no deserto cedros e acácias e murta e oliveira. Porei juntamente no ermo a faia, o pinheiro e o álamo, né? Aqui o Senhor referindo a essas árvores aqui, que eram árvores preciosas, né? As melhores que existia ali em Israel, aonde tinha fruto, alimento, tinha o perfume suave e agradável. O Senhor plantará no deserto todas essas farturas. O Senhor aqui dando uma promessa de fartura. Aonde era deserto e o povo se aplica a ele, o Senhor pode derramar fartura do alto céu. O homem por si próprio, pegando uma terra seca, ele não consegue plantar e fazer brotar nada ali, né? Mas quando é o próprio Deus que busca e resgata o teu povo, o teu servo, é ele que faz ali florescer, dar frutos e produzir água, né? Jorrar bênção. A água significa bênção, paz, vida. A água é a água do Espírito Santo de Deus. Aonde ela chega, existe transformação. Aonde a água do Espírito Santo de Deus passa, nada fica como antes. Então ali começa a brotar as bênçãos do alto céu. Para que vejam e conheçam e considerem e entendam todos que a mão do Senhor fez isto e que o Santo de Israel os criou. Olha o Senhor dizendo que Ele vai fazer brotar água, vai fazer brotar, né, plantações, as bênçãos dEle nos lugares secos, nos lugares áridos, nos lugares que não eram férteis, para que todos vejam, para que vejam e conheçam. O povo vai ver e vai querer conhecer esse Deus e considerem e entendam todos. Todos vão considerar a vida que andam, como que eram e vão entender, né, que é a própria mão do Senhor é quem fez aquilo para com aquele povo de Israel, né? E saber que foi o Deus de Israel quem criou aquele povo, era o Deus de Israel que escolheu aquele povo. E não tinha nada que pudesse fazer com que Deus não cuidasse deles, porque foi Deus quem escolheu, foi Deus quem os sustentou, e Deus não tinha desprezado aquele povo. Por mais que eles estavam ali exilados, abandonados, com o templo destruído, eles estavam passando necessidade, mas o Senhor levantava ali alguém, né, que não era, era tido como um santo, né, ali um justo, mas ele não era, mas quando ele passou a fazer a vontade do Senhor, Ciro permitiu o povo ir, né, buscar a sua cultura, buscar
a sua fé em Deus, se alimentar e poder prestar culto ao Deus poderoso e santo, ele era tido como um justo. E o Senhor dizendo ali, né, que era ele, o próprio Deus, quem iria dar a vitória para aquele povo, e era para Israel entender que eles eram um povo escolhido de Deus. Por um tempo o Senhor permitiu a ira estar sobre eles, mas agora, se eles buscassem Deus de todo o coração, o Senhor ia fazer brotar, né, fartura, aonde era terra seca, ia ser agora uma terra fértil, aonde era uma terra estéril, iria brotar, né, muitos frutos ali, muita bênção do Senhor. É uma palavra abençoada para mim e para a tua vida. Quando talvez muitos pensam que eles podem fazer com a mão deles, o Senhor está dizendo, não é a mão do homem quem vai fazer. Porque pelo homem, talvez você nem teria sido escolhido por Deus. Assim como Jacó, ele era tido lá naquela época como o enganador. Aos olhos de muitos ia falar, mas esse não é digno do amor de Cristo. Ele tentou enganar o próprio pai para receber a bênção de Deus. Mas Deus conhecia o coração, né? Deus conhecia o coração de Jacó. Deus conhecia que Jacó queria a bênção de Deus, porque ele tinha mais vontade de ser abençoado por Deus do que aquelas bênçãos terrenas. Ele queria a bênção de Deus, porque ele sabia que quando a pessoa tem a bênção de Deus, em tudo que ele for fazer, o Senhor vai estar ali dando vitória. E tem que ser assim na minha e na tua vida, que nós venhamos primeiramente querer o aval, querer ali a bênção de Deus, que o Senhor venha estar na frente, abençoando, derramando e confirmando para que tudo possa dar fruto. Nós temos que colocar a nossa vida dessa forma, na mão de Deus. Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Que nós venhamos nos calar quando Deus vier falar conosco. Que nós venhamos calar diante dos direcionamentos do Senhor. Que nós venhamos buscar força, que nós venhamos nos corrigir e depois nos aproximar dele para ouvir qual é a sentença dele para as nossas vidas. E o Senhor aqui, né, quando o povo se faz isso, cala diante de Deus e ouve as suas instruções, o Senhor sempre vai levantar alguém, né? Assim como Deus levantou Abraão para vir trazer um povo para caminhar e chegar à Nova Canaã. Assim como Abraão foi o pai da fé, né? Aquele que deu início à história que o Senhor programou para nós. Assim como ele foi instrumento de Deus e ele aceitou, foi obediente, nós devemos ser. E assim como Ciro agora nessa época, sendo usado por Deus para fazer o povo voltar a se alimentar, a buscar a presença de Deus, era assim que o Senhor tinha permitido, né? E que os inimigos que ia contra essa reforma, que ia contra isso que Deus queria, que ia contra o povo realmente conhecer a verdade e ser liberto, né, de todo o engano, esses seriam aniquilados. Mesmo quando eles se uniram ali com os vizinhos, querendo derrubar o exército que estava junto ali, os soldados junto com Josué, não era permitido, eles iam temer, porque eles iam ver a mão do Senhor com Josué, né? Assim é o nosso Deus, ele ajudou aquele povo a se restaurar, e o Senhor dizendo que vai ser assim com o povo dele, e ele nos chama de Israel, e logo em seguida nos chama de Jacó, porque ele diz, olha Israel, olha como que você está agora diante de mim, olha onde você já chegou, olha como que você agora está diante de mim, uma princesa, um príncipe do Senhor, mas lembra-se que você chegou como Jacó, né? Isso nós somos dependentes do Senhor. Sem Ele, nada podemos. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. É uma palavra de bênção. É uma palavra de que o Senhor é quem vai fazer e todos vão ver a abundância de Deus nas nossas vidas. Aleluia! Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia!